Tua voz me chamar, eu posso notar as tuas obras, eu posso sentir a tua chuva chegar, eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu espírito. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à Escola de Discípulos 2021. Semana passada foi uma semana incrível. Nós falamos sobre a importância dos dons espirituais e para que servem esses dons. Tivemos um bate-papo, um chat muito bacana no nosso grupo do Telegram. Pastor Marcel, Pastor Wagner Sepp, Pastor Alexandre Gonçalves. Foi muito bacana, alguns irmãos participaram conosco. E eu quero dar outra novidade para você. Hoje, após essa aula, teremos outro chat para batermos um papo e conversarmos um pouco sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa importância dos dons que comunicam. Os dons que falam sobre o ministério de Jesus. Então, desde já, quero falar para você pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, pegar a sua Bíblia e fazer as suas anotações pessoais. Também, no final dessa aula, vai subir um link com o endereço onde vai estar o PDF, onde você pode baixar a aula de hoje. E também, eu quero falar para você participar do nosso grupo do Telegram, que é o mesmo, onde você pode baixar o seu PDF. Vamos iniciar a nossa aula então, em nome de Jesus. Dons que comunicam a palavra de Deus. Mas antes quero deixar algo claro para você. É mais fácil você descobrir o seu dom através do ministério do que descobrir o seu ministério através do seu dom. Tem muita gente que quer descobrir o seu dom primeiro para depois começar a trabalhar ou começar a exercer. Não, é necessário a gente ter um coração disposto a servir, um coração disposto a fazer a obra de Deus. E quando eu tenho esse coração disposto, assim os dons eles vão aparecendo, eles vão florescendo. Então, é mais fácil você descobrir o seu dom através do ministério do que você descobrir o ministério através do seu dom. Vamos lá? Dons que comunicam a palavra de Deus. Há dons que comunicam a palavra de Deus para crente e para não crente. Então esse é um dom muito interessante. Vai aparecer agora 3 perguntas, né, que você pode assinalar ou você escrever de acordo com o que você entende, se você tem esse dom ou não. Então as perguntas vão ser essas: tenha certeza que possua esse dom? Posso possuir esse dom? Não acho que possua esse dom. Então, conforme cada dom que nós vamos falando, você interage conosco aqui, que isso fica muito bacana e fica bem relevante. Amém? Então vamos lá. Primeiro dom, que é o dom da comunicação, esse dom que tem como nós nos comunicar com o crente ou não crente, é o dom da pregação. Entre parênteses, profetizar. Vamos lá. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza, profetiza a homem, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a habilidade de comunicar publicamente a palavra de Deus, isso é um dom, de uma maneira inspirada por Deus, que tem o dom do convencimento, que a pessoa possa entender aquilo que é pregado, aquilo que é anunciado, aquilo que é falado. Então,
tanto a profecia que é liberada, tanto a palavra que é liberada. Esse é um dom de comunicar. Então, você tem esse dom? Você possui esse dom de pregar a palavra e as pessoas entendem aquilo que você fala? A sua didática, a maneira que você explana a palavra, você tem um conhecimento disso? Você tem certeza que você tem esse dom? Você possui esse dom? Ou acha que você não tem esse dom? Então coloque aí no chat. O segundo dom é o dom de evangelismo. Evangelismo. E a Bíblia fala que os anjos tentaram anunciar a palavra, mas isso foi dado para nós, igreja. O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, vai até o lado sul, ao caminho, desce a Jerusalém e a Gaza, até o deserto. E ali Felipe, ele começa a pregar para o eunuco. E a maneira que ele começa a evangelizar aquele eunuco, o eunuco estava com uma Bíblia, lendo o pergaminho do profeta Isaías, e ali ele não entende, mas Felipe começa a ensinar a palavra para ele de forma tão clara, de forma tão objetiva, e aquele homem, ele entende quem é Jesus, e aquele eunuco, né? É um etíope que a Bíblia fala, que era da Etiópia. Aquele homem, ele fala assim: o que me impede de ser batizado? O que me impede de andar com Jesus? E diz que eles pararam, Felipe batizou, e diz que depois que Felipe batizou, Deus transladou ele. E de forma repentina, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, Felipe saiu do deserto e Deus levou ele para outro lugar. O que eu quero falar para você é que esse é uma forma de comunicação. Então você tem esse dom? Você possui esse dom? Você não possui esse dom? Ou você pode possuir esse dom? Então, coloque aí no chat. E também, outro dom de comunicação, que é o dom de missões. Esse é um dom de ser um missionário. Muitas pessoas desejam ser um missionário. Mas será que você tem esse dom? Você é um missionário? Ou você acha que não tem esse dom? A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo de 19 a 23, diz: porque sendo livre a todos, fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeus, fiz ganhar os judeus para que vivam sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para ganhar todos, como um fim para que todos os modos, todos sejam salvos. Tudo faço por causa do Evangelho, com a fim de me tornar um cooperador com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele, com os judeus, ele se fez de judeu mesmo, para ganhar os judeus, aqueles que estavam debaixo da lei. Aqueles que eram os fora da lei, ele ganhou os fora da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um missionário. Independente da circunstância, ele só queria ser um cooperador de Jesus Cristo, um cooperador do reino de Deus. Então, o missionário é aquele que se adapta, é aquele que ele se adapta em diferentes culturas, em diferentes maneiras, para alcançar cristãos, os não cristãos, nações, povos, etnias. Então, esse é um chamado incrível. Eu sempre brinco com nossos amigos missionários, eu falo que missionário tem que ter estômago de avestruz, porque ele tem que comer de tudo. Em todas as culturas, em todos os lugares, as pessoas põem várias alimentações totalmente diferentes.
E o missionário ele tem que estar preparado para isso, porque se ele comer alguma coisa que faça mal, como que ele vai conseguir evangelizar? Então, a Bíblia diz também em Atos 13, versículo 2 e 3 diz: e servindo ele o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. O missionário é aquele que está sempre debaixo da visão da igreja. Muitas pessoas querem ser missionário, mas o missionário aqui na Bíblia são aqueles que são enviados pela igreja. Eles são reconhecidos, a igreja reconhece o seu chamado, a igreja reconhece o seu dom, a igreja vê que ele é capaz de exercer aquilo a qual ele está sendo enviado. Aqui a Bíblia fala que eles jejuaram e oraram, e o Espírito mandou separar esses dois homens. Então não é porque eu falo assim, olha, eu tenho um chamado missionário, mas isso, ele é revelado no coração da igreja, na liderança da igreja, dos 5 ministérios que nós falamos na semana passada. Então tem muitas pessoas que querem ser missionário por conta. Aqui nós olhamos que missionários, nós olhamos aqui na Bíblia, que missionários são aqueles que são enviados pela igreja. Missionários são aqueles que são enviados para a obra do Senhor, debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo do cuidado da igreja local. E essa é uma habilidade, isso é um dom. E você pode responder aí: você tem esse dom de ser um missionário? Você possui um dom? Você pode possuir esse dom? Ou você não tem esse dom? Se você quer ser um missionário, comece a trabalhar na sua igreja local. Se você quer ser um missionário, sirva a sua igreja local. Ame a sua igreja local. Ame os irmãos da sua igreja. Aí você vai ser um missionário. Aí você, onde você for, você vai florescer. Se você não está florescendo onde você está plantado, você não vai florescer em outros lugares. O outro dom de comunicação que nós encontramos, que comunica para o crente e não crente, é o dom do apostolado. Romanos 15, 20 diz: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, mas para edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu não quero pregar. O dom do apóstolo é assim: eu não quero pregar para um lugar onde Jesus já foi pregado. Em outras palavras, eu não quero pescar num aquário de alguém. Eu não quero pescar, mas eu quero pregar. Eu quero edificar um fundamento num lugar onde não foi colocado o fundamento. Eu quero levar a rocha num lugar onde há areia, não num lugar que já tem rocha. Então o apóstolo é aquele onde ele olha lugares e quer implantar igreja. Ele vê lugares com necessidade e quer anunciar a palavra de Deus, onde pessoas estão carentes, pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas machucadas, e ali ele quer anunciar a palavra de Deus, ali ele quer pregar, ali ele quer constituir uma igreja. Eu tenho o prazer de falar de andar muito com o pastor Newton e fazer algumas viagens com o nosso pastor presidente. E uma das coisas que há no seu coração e queima no seu coração é a paixão de abrir igrejas, para que vidas venham ser alcançadas. Uma vez nós fizemos uma viagem para Vitória do Espírito Santo de carro, saindo aqui de Santos para Vitória do Espírito Santo, quase 15 horas de viagem. E a gente passava em cada lugares deserto e a gente começava a profetizar igrejas, porque nós víamos vilarejos, víamos casas, famílias, e ali não tinha um lugar onde a pessoa pudesse buscar o Senhor e aprender a palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala: roga ao Pai que mande trabalhadores para a seara. O campo está branco, mas falta trabalhadores para a obra de Deus. Dons que educam o povo de Deus. Você sabia que tem dons que educam? Porque quando nós falamos de uma cultura,
A Bíblia, ela fala da cultura do reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma cultura. Então, essa cultura, nós precisamos nos amoldar a ela. Nós precisamos nos edificar a ela. Nós precisamos nos educar a ela. Então, há dons que ele nos ensina sobre essa cultura, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha vacilar. Então, vamos lá. O dom que educa é o dom de ensino. Esse é um dom maravilhoso, que é a habilidade de educar o povo de Deus, explicando claramente a Bíblia, de maneira que os leve a aprender. É a habilidade de equipar e treinar cristãos do ministério. Então, esse é o dom do ensino. O dom do ensino, ele é incrível, porque ele vai equipando. Uma das pessoas do nosso ministério que tem um dom de ensino, pastor Eliene. Pastor Eliene tem um dom de ensino. Ela quer equipar o povo de Deus. São cursos, né? Quantos cursos nós já fizemos a pastora Eliene, ensinando como nós devemos nos comportar como cristão, como devemos nos comportar como pai, como mãe, como discípulo, como servos, como filhos. Então, esse é o dom do ensino. E isso, irmãos, como é necessário dentro da igreja, como é necessário no século 21 que nós vivemos, pessoas que têm um dom do ensino, de ensinar os princípios bíblicos, ensinar para que as pessoas possam andar com Jesus, ensinar para que as pessoas possam caminhar com Jesus, para que elas não venham tropeçar, para que elas não venham se machucar no meio da caminhada, para que elas não venham se ferir no meio da caminhada. E a pergunta é: eu tenho a certeza que possuo esse dom de ensino? Eu posso possuir esse dom de ensino? Eu acho que eu não tenho esse dom. Põe aí no chat. O outro dom que nós vamos falar, que é os dons que educam o povo de Deus, é o dom de encorajamento. Meu irmão, tem pessoas que têm o dom do encorajamento, que é o dom da exortação. A palavra exortação é encorajar. No hebraico, a palavra exortação significa encorajar. Quando você recebe uma palavra de exortação, é uma palavra que te encoraja para você continuar, a você prosseguir. E tem pessoas que têm um dom, irmãos, um dom do encorajamento. A Bíblia diz em Atos 14, 22, diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os que permaneçam firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, não importa entre muitas tribulações, mas nos importa é entrar no reino de Deus. Ou seja, diz que fortalecendo o povo, eles sendo fortalecidos no Senhor, eles se fortalecendo um ao outro. Olha essa palavra de Atos, encorajando para que a gente fique firme na fé. Irmãos, isso é um dom incrível. Talvez você tenha esse dom do encorajamento, de ver alguém que está desanimado, fala: irmão, vamos embora, levanta, põe um sorriso no rosto, vai, bate no peito, você pode, vamos para cima. Meu irmão, esse é um dom que motiva o povo de Deus. Esse é um dom que, quando o povo recebe isso aí, irmãos, e começa a aplicar essa exortação, esse encorajamento, esses princípios bíblicos, eles são fortalecidos, eles são cheios de Deus. Tem uns que estão vacilando, tem outros que estão cansados, desencorajados também na fé. E aí, meu irmão, quando recebe uma palavra de exortação, aquilo levanta, aquilo põe de pé. Isso, meu irmão, é um dom, é um potencial. Como nós precisamos de pessoas com dom de encorajamento, de olhar o irmão e falar: irmão, levanta, vamos. Aquela palavra de encorajamento. Eles são dons que educam. Tem um dom do discernimento. Irmãos, esse é um dom que é primordial na vida de todo o cristão. Se você não tem um dom de discernimento, peça hoje a Deus: Deus, me dá discernimento. Porque o discernimento, irmãos, esse é um dom
Porque você tem a habilidade de distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. E isso nós precisamos, irmãos. Porque hoje quantas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas? Quantas pessoas estão sendo enganadas por aquilo que é anunciado, por aquilo que é falado, por aquilo que é pregado muitas vezes, por pessoas que não têm um coração puro diante do altar do Senhor. Pessoas sendo enganadas por espíritos malignos. E às vezes você acha que é um mover de Deus, mas aquilo ali é espírito maligno. De às vezes você entrar num ambiente e você não sabe o que está acontecendo, mas quem tem discernimento, ele consegue enxergar, ele consegue ver o que é certo, o que é errado, e tudo avaliado e baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela sobre ele. Peça discernimento. Você tem esse dom? Você deseja ter esse dom? Ou você não possui esse dom? Coloque aí no chat. O outro dom de ensino é o dom do conhecimento. Irmãos, como é necessário o dom de conhecimento? Daniel 1,17 diz: ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura de sabedoria, mas Daniel deu a inteligência de todos e as visões de sonhos. Daniel, ele tinha o dom do conhecimento e o dom da inteligência. E a pergunta é: você tem um dom do conhecimento? Aqui nós vemos 4 jovens que eles tinham conhecimento e a inteligência, ao ponto que Daniel, ele revelava sonhos, Daniel interpretava sonhos, Daniel, ele vivia uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Irmãos, como é necessário termos o dom do conhecimento. Dons que demonstram o amor de Deus. Esses são dons que nós precisamos, dons que demonstram o amor de Deus. O dom do serviço. Irmãos, como nós precisamos do dom de serviço? A Bíblia diz em Atos 6:1 até o versículo 7, fala de que eles estavam orando, pedindo diáconos, homens cheios do Espírito Santo, que pudessem servir a igreja. Irmãos, e o dom do serviço é aquele que tem a capacidade de servir a família, ou seja, servir a igreja, sabe, com a iniciativa de prover assistência, de práticas rapidamente, de maneira barata e sem necessariamente o reconhecimento. A pessoa que tem o dom de serviço, irmãos, ela faz coisas que você nem sabe. Ela vê uma necessidade do irmão da igreja, ela vai e começa a servi-lo. Ela começa a ajudá-lo, ela começa a correr aqui, ela faz aquilo outro e tal. Ela levanta a cesta básica. Se é fralda, ela compra a fralda e vai e pede ajuda e vai e dá não sei o que e tal, e faz um negócio, vamos fazer rifa, vamos fazer um chá de bebê, vamos fazer é o dom de serviço, é o dom de servir. E muitas vezes essas pessoas, elas nem aparecem. Esse é um dom que é necessário dentro da igreja. Isso ajuda, isso edifica, isso fortalece. O dom da misericórdia também. Como nós precisamos ter o dom de misericórdia. Ou seja, aquele que detecta a mágoa. Ele se simpatiza-se com o sofrimento daqueles que estão na família, aqueles que estão dentro da igreja. Ele começa a prover compaixão, sabe? Sobre as crises, as catástrofes, as dores. Ele começa ali, ele olha, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Irmãos, que dom incrível esse, o dom da misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela se divide em 2. Miséria, que vem de miséria, e córdia, que vem de coração. Ou seja, misericórdia é lançar o coração à miséria. Olha que coisa incrível. O dom da misericórdia é quando você sente a miséria daquele irmão, você sente a dor daquele irmão, você sente a fraqueza, você se põe naquele lugar. Esse é um dom incrível, e é necessário termos isso no meio de nós. O dom da hospitalidade. Irmãos, como nós precisamos do dom da hospitalidade. Hoje em dia,
Como é perigoso isso, né? Porque hoje o mundo mudou. Antigamente, as pessoas, elas viajavam para outra cidade e não tinham onde ficar. Então, alguém abria a porta da sua casa para aquela pessoa dormir ali, passar uma noite ali na sua casa. E a Bíblia fala que nós precisamos ser hospitaleiros, receber essas pessoas, os estrangeiros, e ali poder anunciar a palavra, poder dar um tratamento para eles, e ser representantes do reino de Deus. 1 Pedro 4, 9 a 10 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros e multiforme graça de Deus. Ou seja, o hospitaleiro é aquele que recebe as pessoas de forma confortável. O estrangeiro, tem irmãos que é assim, vai vir um pregador de fora, você olha, pastor, vai vir um pregador, posso levá-lo para jantar? Eu tenho aqui em casa, eu tenho um quarto, eu tenho uma casa aqui, um apartamento, eu quero abrir para receber esse missionário, esse pastor, essa pastora, eu quero dar um tratamento. Isso é hospitalidade. A Bíblia fala que nós temos que fazer isso sem murmuração. Porque tem gente que fala assim: ah, tá bom, eu tenho um apartamento lá, mas o cara ficou lá na minha casa, bagunçou tudo lá, pastor, sabe como que é, né? Então, nunca mais. Não. E a Bíblia fala que isso é um dom. As pessoas têm um dom. Um dos dons de hospitaleiros que nós temos hoje, e isso é um dom, e eu quero honrar você hoje, é todos os donos de casa, de célula. Meu irmão, vocês são hospitaleiros. Toda semana, né? Agora em tempo de pandemia nós não estamos recebendo pessoas, mas toda semana você recebia a igreja do Senhor, o povo de Deus, pessoas que você nunca viu entrando dentro da sua casa, recebendo a palavra de Deus, sendo disciplinadas, sendo ensinadas e fortalecidas. E muitas delas descem ao batismo, se tornam homens e mulheres de Deus, através de você que abriu a porta da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, donos de casa, de célula, que Deus abençoe a sua casa. Se você ainda não tem uma casa própria, que Deus possa conceder o desejo do coração de te dar uma casa própria. Outro dom, que esse também é um dom que demonstra o amor de Deus, é o dom do pastorado, ou do pastoreado. Irmãos, esse é um dom que representa o amor de Deus, de pastorear o rebanho de Deus, de pastorear o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor. O pastor, ele tem que ter amor. O pastor, ele tem que transmitir esse amor de Cristo. Esse é um ministério que demonstra amor. Sabe? Você, líder de célula, também você tem um chamado. E você tem que demonstrar esse amor. Você tem que demonstrar esse amor de Cristo, a maneira que você leciona a palavra, a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você cuida das pessoas. E isso mostra como Deus é. Isso mostra como Deus faz. Isso mostra como Deus, ele se move entre nós. E a pergunta é: você possui esse dom? Você pode possuir esse dom? Ou você acha que não possui esse dom? Então coloque aí no chat também. O outro dom que demonstra o amor de Deus, irmãos, é o dom da liberalidade. Ou seja, a oferta. Tem pessoas, irmãos, que têm um dom de liberalidade. Eles abençoam pessoas. Eles veem a necessidade, ele vai lá. Às vezes ele olha na igreja, vê um irmãozinho mais simples, ele vai lá, compra uma roupa, presenteia aquele irmão. Vê uma família que nunca fez uma viagem, ele vai lá, paga uma viagem, sabe? E quanto mais ele dá, e mais ele recebe. Quanto mais o liberal, ele é assim. Quanto mais ele entrega, mais ele recebe. Isso é um dom.
de fidelidade. Ele é fiel na sua oferta, ele é fiel no seu dízimo, ele entende a responsabilidade da sua igreja local, ele não falha com isso. Ele sabe que tem um aluguel, ele sabe que tem água, ele sabe que tem luz, sabe que tem material didático, sabe que precisa comprar papel, sabe que precisa comprar papel higiênico, comprar copo. Ele entende, ele quer ser cooperador. Irmãos, isso é um dom. Porque tem pessoas que têm muitos anos dentro da igreja e não é liberal. Quantas pessoas dentro da igreja não entendem que a igreja ela precisa de uma estrutura, que tudo que nós fazemos aqui, tudo envolve infelizmente o dinheiro. Para comprar um computador, para poder comprar as luzes que está aqui, né? Os microfones, que você não vê, mas tem vários microfones aqui. A equipe, os computadores, a tecnologia, a internet, tudo isso envolve. Então nós precisamos desenvolver esse dom da liberalidade. Tem pessoas que às vezes convida alguém para almoçar e não consegue abençoar aquela pessoa. Aprenda a ser liberal. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então você tem que se endividar por isso? Lógico que não, irmãos. É tudo dentro do seu parâmetro, mas seja liberal. Esse é um dom que é necessário. A generosidade com seus recursos financeiros. E isso, irmãos, vai fortalecendo o corpo. Quando a igreja ela é fiel, quando a igreja é fiel, quando a igreja é generosa, a igreja ela cresce, ela avança. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja tem muitas pessoas fiéis. Dessa igreja já saiu 3 igrejas. Quantas igrejas nós abençoamos? Às vezes com uma câmera, muitas vezes com um púlpito. Quantas igrejas nós abençoamos com púlpitos, com instrumentos musicais, cadeiras? E isso, irmãos, serve para... Isso é generosidade. Generosidade. Que possamos ser generosos. Dons que celebram a presença de Deus. Essa é outra classe de dons, que é adoração, oração e dom de relacionamento. Vamos dividir em 3. Adoração, oração e dons relacionais. Primeiro dom, que é o dom da adoração, que é o dom da música. Irmão, é aquele que tem habilidade, através da música, através dos instrumentos, através dos acordes, através da sua voz, né? Trazer a adoração, trazer o fluir de Deus. E tem aqueles irmãos que são os verdadeiros tangedores. Que os tangedores na Bíblia é aqueles que mudavam a atmosfera. Não apenas tocava, não apenas cantava, mas quando ele cantava, quando ela cantava, quando ele tocava, a glória de Deus se manifestava. O poder de Deus se manifestava, o fogo de Deus vinha. E isso, irmãos, isso é necessário. Tangedores, não apenas músicos que cantam, que pulam, mas aqueles que mudam a atmosfera da adoração. Aqueles onde eles pegam e no momento que eles tocam, a glória de Deus seja liberada sobre a igreja, o poder de Deus. Tem o dom de artes. Esse é um dom também que celebra a presença de Deus. A dança, o teatro, outros dons que expressam a glória de Deus. Pessoas que desenham. No meio da pregação, a pessoa ela começa a desenhar, porque ela tem um dom do desenho, e ali ela desenha um quadro, ali dentro da igreja, representando aquela mensagem que foi pregada. Pessoas que dançam, e a glória de Deus se manifesta através da dança dela. Porque o fogo de Deus vem, ela atrai. E tem uma coisa, irmãos, todos os nossos dons, ele vai ter um grande poder a ser exercido quando o nosso coração estiver alinhado com a vontade de Deus. Quando o meu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, tudo que eu vou fazer, ele vai sair de uma forma poderosa. E a pergunta é: tem certeza que você possui esse dom?
Posso possuir esse dom? Não acho que possui esse dom. Põe aí no chat. Intercessão. Meu irmão, essa é aquela habilidade de orar pelas necessidades da família, da igreja, sabe? É aquele que ele tem longo período de oração, sabe? Ele ora, o coração dele sempre está em oração, clamando, sabe? Pedindo para que Deus venha de uma forma poderosa. É aquele que ele já começa a orar pelo culto, não no culto pela manhã, no domingo da manhã, então vai começar o culto, ele chega aqui 8 horas da manhã e vai começar a orar, não. O intercessor ele já começa a orar pelo culto na segunda-feira. Ele já começa a orar hoje. Deus abençoa o culto de quinta, abençoa o culto de sábado, Senhor abençoa os 3 cultos de domingo. Senhor visita, salva vidas, liberta vidas, que a glória do Senhor se manifeste através do louvor, que o Senhor use o pregador, a pregadora da noite. Eu não sei quem vai pregar, mas que a glória do Senhor se manifeste. Senhor, repreende todo demônio, não deixe que o diabo venha desanimar o teu povo essa semana. Ou seja, o intercessor ele está clamando, ele está orando, ele está olhando lá na frente. Porque quando chega no dia do culto, irmãos, daí você fala, meu Deus, que culto gostoso, que maravilha. Mas teve alguém que estava lutando no mundo espiritual, para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, como nós precisamos de intercessores. Intercessor, irmãos, é homem de coragem, é mulher de coragem. Intercessor é aqueles que lutam para a glória de Deus, é aqueles que clamam, eles vivem uma luta constante no mundo espiritual. O dom da cura, irmãos, é aquele que ora com fé. O dom da cura é aquela pessoa que ora com uma fé, irmão, tão incrível, que a cura física no ambiente, a cura emocional, a cura espiritual, Deus responde naquele ambiente. Irmãos, como nós precisamos de dom de cura. Irmãos, nós precisamos dia de hoje. Irmãos, e há uma palavra liberada sobre essa casa, sobre a nossa igreja local, que aqui será casa de cura. E eu creio nisso. Deus já fez muitas curas dessa casa, e eu creio que virá. E por isso nosso coração tem que estar nisso. Por isso nós somos um corpo. Por isso nós precisamos dos dons, do intercessor que ora. Senhor, que haja cura nos nossos cultos, que haja libertação. Senhor, levanta palavras de cura. Por isso nós precisamos do intercessor. Por isso nós precisamos do ministro, do tangedor, que quando ele tocar a atmosfera muda, para que a fé venha a ser fortalecida. Por isso tem que ter o dom do serviço, porque quando o irmão está necessitado, o outro está servindo, e ali o coração dele se alegra, porque ele está servindo com alegria, e aquele que recebe também está sendo alegre, e aí todos começam a ser edificados, e a glória de Deus começa a se manifestar. E quando todos entendem a sua posição, quando todos entendem tudo isso, meu irmão, o corpo começa a andar de forma, sabe, homogênea, de uma forma incrível, e a glória de Deus vem. Daí começa a cura, começa a libertação, começa a salvação, começa as vidas a ser libertas, começa as vidas a ser curadas, as vidas começam, sabe, as pessoas começam a chegar, o ambiente aqui local começa a ficar pequeno, e começa a preocupação, precisamos ir para um lugar maior, porque a glória de Deus está se manifestando quando todos começam a entender o seu papel. Uau! Então, irmãos, Deus está nos chamando para uma unção de cura, dons de milagres. Irmãos, esse é um dom que eu clamo a Deus, o dom de milagres. Ou seja, é aquele que ora com fé, uma intervenção sobrenatural de Deus, para que o sobrenatural de Deus venha. Sabe o que é um milagre, irmãos? Às vezes está acontecendo um negócio e você ora, a pessoa ressuscita, a pessoa é curada, o câncer é vomitado de forma imediata. Irmãos, como nós precisamos dos milagres de Jesus. Esse é um dom. Você tem esse dom, você possui esse dom, você acha que não possui. Irmãos, nós precisamos. O outro dom, irmãos, é o dom da oração do Espírito, ou seja, língua e interpretação. Tem muita gente que ele ora no Espírito, ele fala em línguas, mas não tem interpretação.
Irmãos, como nós precisamos daquela pessoa que tem a interpretação dentro da igreja, que às vezes há um mover, às vezes as pessoas estão falando em línguas, mas tem pessoas que interpretam tudo aquilo que está sendo falado dentro da igreja, e isso edifica o corpo, isso edifica a base bíblica. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 13 a 15, fala sobre isso. Também nós temos o dom que dá suporte. Essa é outra classe de dom, que é o dom da liderança. A liderança é aquele que dá suporte, que fortalece, né? Que tem a habilidade de clarear a comunicação, os propósitos, a direção, a visão, o ministério para todos. Então, dentro da igreja nós precisamos de líderes, não apenas além dos 5 ministérios, mas nós precisamos de líderes que possam ajudar a visão ser alinhada dentro da igreja. O dom da administração. Irmãos, são pessoas que administram bem a obra de Deus, que administram o recurso da igreja. Aqueles que falam: olha, pastor, isso aqui pode comprar, pastor, não dá para comprar agora. Pastor, é aquele que administra bem. Pastor, dá para investir. Pastor, agora não dá para investir. Pastor, espera mais um pouco. Pastor, olha, vamos investir nisso. Irmãos, a administração. Como é triste, irmãos, nesse tempo de pandemia, igrejas que fecharam, porque às vezes faltou administração. Como é triste igrejas que perdem o seu templo, porque faltou administração. Administração, irmãos, isso é um dom. Isso é um dom. E é necessário dentro da igreja. E o pastor local, quem seja, ele tem que entender que ele é o pastor. Tem pastor que tem um dom de administrar? Tem. Mas tem pastores que não. E se ele tem o dom de administração, e também tem outro que tem o dom de administração, e é uma pessoa idônea na palavra de Deus, você tem que confiar isso na mão dela, e você ficar só pastoreando, para que você se concentre em algo, e outras pessoas possam se concentrar em outras coisas, e assim a igreja de Deus vai crescendo de forma saudável. O dom da fé é a habilidade de crer em Deus, naquilo que não pode ser visto, e agir sobre as promessas de Deus, sem considerar as circunstâncias que indicam. Meu irmão, tem pessoas que têm um dom de fé, ainda que as coisas estão tudo errado, ela consegue enxergar as promessas. Ainda que tudo está errado, ela consegue enxergar Deus. Ainda que tudo está errado, ela consegue enxergar o Senhor. Ainda que tudo está errado, ainda que as coisas, as circunstâncias diz não, ela consegue enxergar. Ela consegue o que é, onde Deus está, onde as coisas estão acontecendo. Uau, esse é fé. Irmãos, você tem esse dom? Você possui esse dom? Ou acha que não possui esse dom? Então esse foi uma lista de alguns dons que nós falamos essa noite. E nós vamos falar um pouco sobre esses dons agora, lá no nosso grupo do Telegram. Vai começar um chat agora, após a nossa oração, após os recados também que eu vou dar. Então eu quero convidar você a participar sobre esses dons. Você tem esse dom, você não tem esse dom, como nós podemos exercer esse dom? Então eu quero convidar você a fazer pergunta também, tá bom? Em nome de Jesus. Agora está subindo o link do PDF dessa aula, você pode estar baixando lá no nosso grupo do Telegram e também fazer parte também desse momento. Amém? Quero orar pela sua vida, abençoar a sua semana. Jesus, te damos graças, louvores, porque o Senhor é bom. Obrigado por mais uma aula. Obrigado pela vida dos meus irmãos que está aqui conosco. Que o Senhor abençoe de forma poderosa, de forma incrível. Que essa semana seja uma semana maravilhosa. Senhor, começa a derramar os dons sobre a tua igreja. Começa a derramar os dons sobre a nossa igreja, para que haja uma edificação. Que os dons sejam derramados sobre a igreja brasileira. Milagres, fé, cura, missões, evangelismo, tantos dons de serviço. Ó Pai, que nós precisamos do discernimento para poder fazer a tua obra. Pai, nos abençoa, ser conosco, Pai. Enche-nos do teu Espírito para a glória de Deus, Pai.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus, segunda-feira que vem estaremos aqui. Quero convidar você a convidar mais pessoas, porque isso é fortalecimento da palavra de Deus. Quando nós aprendemos, somos edificados no Senhor. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até semana que vem. Tchau, tchau.